Olá pessoal, eu sou o Guilherme Barreto, esse é o primeiro episódio do Derrubando Estátuas e hoje a gente vai falar de um personagem bem conhecido da história política e da história militar do Brasil, Luiz Alves de Lima e Silva, também conhecido como Duque de Caxias. Bom, quem foi esse cara? Por que ele é um personagem tão importante, tão controverso, tão debatido na história do Brasil? Bom, Luiz Alves de Lima e Silva foi um militar e político ali que passou por vários momentos do período imperial brasileiro. Ele começa a ter algum destaque já ali no processo de independência do Brasil, ele fez parte de algumas tropas que auxiliaram Dom Pedro I a garantir o processo de independência, mas ele começa de fato a ter uma importância, uma real importância a partir do período regencial. Bom, nessas revoltas internas que aconteceram no Brasil durante o período regencial, e a gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente, o Luiz Alves de Lima e Silva ele consegue ganhar muita projeção. Bom, ele era um cara de uma família de militares, o pai dele tinha sido militar, tinha sido inclusive um dos regentes nos períodos da regência trina, tanto da regência trina provisória quanto da regência trina permanente. O tio dele também era militar. Então ele vinha de uma família de tradição militar e, bom, ele acabou sendo, de todos esses militares importantes da família, aquele que teve a maior projeção. Bom, mas essa grande importância dele não fica restrita somente ali ao período regencial, ao primeiro reinado. Na verdade, o grande momento dele é no segundo reinado. No segundo reinado, ele chega a ser presidente do Conselho de Ministros, algo no Brasil bem próximo do que seria primeiro-ministro no segundo reinado. E, bom, ele tem toda uma importância em todos os grandes conflitos do Brasil durante o período imperial. Bom, então, além de toda essa participação militar, ele também teve. Ele foi um senador eleito pelo Partido Conservador e, como eu disse, ele foi presidente do Conselho de Ministros em 3 oportunidades. Entre 1856 e 57, entre 1861 e 62 e entre 1875 e 1878, já bem no final da sua vida. Bom, e para vocês terem uma ideia da importância dele, ele é o único duque do segundo reinado. Para quem não entende muito bem essa coisa nobliárquica, essa estrutura de nobreza, não faz o menor sentido da gente de fato entender numa república, mas a gente teve nosso período imperial. Duque é o título de nobreza mais alto, abaixo, obviamente, da família real, ali do rei, príncipe, princesa, rainha. Abaixo desses títulos está Duque. Duque, inclusive, é o único desses títulos que entra diretamente na linha de sucessão. Então, por exemplo, sei lá, se acontece uma tragédia, afunda o navio com a família imperial inteira, o Duque de Caxias era de fato um herdeiro legítimo ao trono do Brasil, mesmo não tendo a linhagem sanguínea ali que pudesse garantir esse direito a ele. Diferente de outros títulos que também são importantes, como Marquês, Visconde, Conde, esse tipo de coisa. Mas, indiscutivelmente, Duque é o título de nobreza mais elevado, mais importante dentro dessa estrutura de nobreza que, bom, nesse período tinha sua importância aqui no Brasil. Bom, e por que ele tem toda essa importância? Por que ele virou estátua durante... E, bom, é alguém tão relevante na história política e militar do Brasil? Primeiro porque, bom, como eu disse lá no início, lá falando sobre o período regencial, ele tem uma atuação muito importante para a garantia da unidade territorial do Brasil. Como? Ele tem uma atuação fundamental para conter duas das principais revoltas do período regencial, a Balaiada e a Revolução Farroupilha. Bom, a Balaiada lá no Maranhão, a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul e pega um pedaço de Santa Catarina. Então, o futuro Duque de Caxias, né, ele acaba tendo ali uma atuação muito destacada. Bom, e para quem não sabe, não entende muito bem sobre a Balaiada, a Vila de Caxias era a segunda cidade mais importante do Maranhão, só perdendo para a capital São Luís, e ele é conquistado justamente por esses revoltosos, por essa população que tinha ali se rebelado. Era um movimento de pessoas muito pobres ali, chamados balaios, né? Eram pessoas que viviam basicamente do artesanato, quilombolas, escravos, ex-escravos. Tinha até uma classe média, uma elite que participou do movimento, mas o grosso do movimento era uma população muito mais pobre. Bom, quando ele derrota esse movimento, quando ele reconquista a Vila de Caxias, que é um negócio muito simbólico, ele volta para o Rio de Janeiro e aqui ele recebe o título de Barão de Caxias. Ali tem início essa caminhada dentro da nobreza do que viria a ser no futuro o Duque de Caxias. Bom, e a Revolução Farroupilha foi sem dúvida o movimento separatista mais importante da história do Brasil. A gente está falando de um movimento que é considerado uma guerra civil, que durou 10 anos. Começou ali em 1835 e terminou em 1845, justamente com a ação do Duque de Caxias, do futuro Duque de Caxias. Então, por conta dessa habilidade dele em controlar essas rebeliões, ele ganha o apelido de o pacificador, por ter tido essa atuação fundamental na pacificação e na manutenção da unidade territorial aqui do Brasil. Já no segundo reinado, ele ganha um outro apelido, o apelido de Duque de Ferro,
pela atuação dele não nos conflitos internos, já que o Segundo Reinado é bem tranquilo em relação a isso, mas em relação aos conflitos externos. Primeiro ele participa ali na Guerra do Prata, onde o Brasil invadiu o Uruguai e a Argentina, mas sem dúvida a atuação mais importante dele foi na Guerra do Paraguai, o conflito mais importante da história do Brasil. A gente tem aí, bom, só para vocês terem uma ideia, são praticamente 100 mil brasileiros mortos durante a Guerra do Paraguai, de longe o conflito onde mais morreram brasileiros ao longo da nossa história, seja conflito interno, seja conflito externo. E o Luiz Alves de Lima e Silva ele é fundamental como a liderança militar. Ele traz tecnologias que não eram aplicadas aqui no Brasil, treina tropas que eram completamente desorganizadas durante o conflito, no campo de batalha. Então, todas essas ações dele acabaram sendo fundamentais para que, de fato, ele fosse, quando ele retorna, inclusive ele abandona, né? Ele diz que não ia continuar seguindo os planos de Dom Pedro II, no campo de batalha, volta ao Rio de Janeiro, e como forma de selar essa aliança, né, de reatar com Luiz Alves de Lima e Silva, Dom Pedro II dá a ele o título de Duque de Caxias, já ali por volta de 1870. Então, todas essas realizações dele, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, fizeram com que ele, de fato, se tornasse o militar mais famoso e mais reconhecido da história do Brasil. E, bom, já na década de 1960, ele ganha o título de patrono do Exército Brasileiro. Ele era um cara sempre reconhecido como um alvo a ser atingido das virtudes militares. Assim. Tanto que, bom, alguém ser considerado Caxias é até hoje uma forma de você tratar alguém que lida com rigor as suas atitudes, com seus horários, esse tipo de coisa. E, bom, essa coisa vem do Duque de Caxias, dessa forma dele lidar, da forma dele tratar. Mas isso tudo não impede que ele se tornasse, ao longo do tempo, um personagem polêmico. Por quê? Muito se acusa e muito se fala da forma como ele lidou com todos esses conflitos ao longo da trajetória militar dele. Bom, e um outro apelido junto com o pacificador foi um trocadilho que fizeram com isso, que era o pacificador, justamente pelas atitudes duríssimas que ele tomou em relação tanto aos conflitos internos quanto aos conflitos externos. Bom, na Balaiada, por exemplo, foi um verdadeiro massacre. A gente está falando de um movimento popular, de pessoas sem grande preparação militar, sem grande recurso militar, e a atuação do Caxias deixou aproximadamente 12 mil mortos, que são números bem significativos, ainda mais se a gente fala de um conflito interno. E já na Revolução Farroupilha, um movimento liderado pela elite gaúcha, a atitude dele é uma atitude de negociação. Bom, eu não estou dizendo aqui que ele deveria ter, sei lá, massacrado os gaúchos, longe disso, não é essa a minha ideia. Mas a gente percebe que tem uma diferença muito clara da forma como ele agiu em relação ao movimento popular e a forma como ele agiu em relação ao movimento de elite. Então, muitas das críticas em relação a ele vêm disso. E, bom, sem dúvida, o fato mais questionável ali do ponto de vista do caráter mesmo da atuação dele enquanto militar é em relação à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um conflito dramático para a população paraguaia. O Paraguai não era uma potência antes disso, apesar de alguns historiadores tratarem dessa forma, mas o Paraguai era um país que tinha uma certa autonomia dentro da região. Bom, o Paraguai entra na guerra com mais ou menos 500 mil pessoas de população, um exército gigantesco para o tamanho do país. O exército paraguaio tinha mais ou menos 100 mil pessoas, mas, bom, o número de mortes do Paraguai na guerra beira ali algo em torno de 300 mil pessoas. Então, se o exército do Paraguai tem 100 mil pessoas, ele foi dizimado, a gente está falando de 200 mil civis que foram mortos nesse conflito. E a gente não está falando de pessoas que foram para a guerra, a gente está falando de pessoas que a guerra foi até elas. Então, a gente está falando de um país que foi dizimado, destruído, 60% da população do país, mais de 90% da população masculina foi morta. E, bom, boa parte desse extermínio aconteceu no momento onde o Duque de Caxias era, de fato, a liderança do exército brasileiro. Na verdade, não do exército brasileiro, né? Do exército da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina. Então, tudo isso gera, de fato, um questionamento se, de fato, para se alcançar essa vitória na Guerra do Paraguai, se precisaria ter um número tão dramático de pessoas mortas, assassinadas mesmo, durante esse conflito. Sejam militares, mas principalmente civis, mulheres, crianças, idosos, que acabaram sendo atingidos pela guerra mais importante, mais mortal da América do Sul. Tranquilo, galera? Espero que tenha ficado claro para vocês de todas essas discussões em torno do Duque de Caxias e por que ele é um personagem, até hoje, apesar de mais de, sei lá, 140 anos da morte, acho que tem mais ou menos isso, uns 140 anos da morte dele. Apesar disso tudo, apesar dessa distância temporal, ele ser um personagem tão debatido, tão importante, tão significativo aqui na história do Brasil. Beleza, galera?
Forte abraço, fiquem bem, fiquem em segurança e até o próximo episódio.